Eu sou Rafael Tepedino e estou aqui na Domodamo. Me conta um pouco da sua trajetória, como que você chegou nesse momento de agora, como você virou artista. Eu sei que virar artista é uma coisa meio... Ninguém vira artista, acho que a gente já é artista em algum aspecto. Né? Eu acho que você se encara como artista em algum momento. Bom, eu trabalhei por muitos anos com direção de arte. Fiz muitas cenografias e o que eu mais gostava era isso, de conseguir construir alguns universos e entender a partir desses objetos, essas instalações que eu estava fazendo, como que eu conseguia contar uma história. E só que dentro desse contexto anterior, eu sempre estava contando história para os outros, narrativas de outras pessoas e, e tendo que abrir muitas concessões do que eu queria. Então eu acho que a jornada artística foi primeiro aprender a não abrir essas concessões, ir negociando com as pessoas e comigo mesmo o que valia a pena, até entender que talvez eu tinha que abrir esse novo caminho, que eu acho que foi através da arte que eu achei que poderia ser. E então eu estou aqui em São Paulo há 4 anos e meio. Você é de onde? Do Rio? Sou do Rio. E desde que eu vim para cá, eu estou com um ateliê, né? Então, eu acho que vir para São Paulo me ajudou a quebrar a virar uma curva assim na minha caminhada aí e a partir da prática de ateliê, de descobrindo, construindo o que eu queria, eu aqui estou. Sim. E como vem sendo a sua rotina aqui na casa? Aqui na casa, estou me sentindo um zelador Zelador. da Acho que é casa. a primeira pessoa que me fala isso. Não, de alguma forma, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais pensei quando eu soube que eu viria para Domodamo era: vou morar numa casa feita pelo Paulo Mendes da Rocha. Eu acho que é uma oportunidade muito rara. E desde que eu cheguei aqui, eu tenho tomado conta das coisas, assim, não tomado conta, mas assim, eu tenho tido Zelado. cuidado com tudo, né? Então, eu e a Xinga, quando a gente chegou, a gente arrumou tudo, a gente deu um contorno de arrumação que a gente achava que fazia sentido pra gente e para as próximas pessoas que vão chegar. Eu tenho convivido muito com o jardim, então ali também é um lugar de inspiração, de conhecimento. Bom, é que é engraçado que quando eu vim, eu achei que eu ia vir para me relacionar muito com arquitetura brutalista, com essas formas, mas pelo fato do meu ateliê ser o que fica no lado de fora da casa, eu acabei me envolvendo muito com o jardim. E eu cursei paisagismo, pós-graduação de paisagismo, em algum momento da minha vida. Então, meio que reativou Reacendeu essa chama. algumas coisas que eu sabia, né, que eu já tinha aprendido e eu pude de perto olhar um jardim muito bonito, né, e muito bem cuidado. O Tião, né, que é o jardineiro daqui, assim, é um cara muito interessante, muito legal. Então, assim, a gente troca ideia sobre as coisas. E teve um fenômeno interessante que é toda manhã
enquanto eu tô lá embaixo cozinhando a minha cera, eu sou visitado por um grupo de abelhas que vem e fica me rondando. Eu acho que elas são atraídas pelo cheiro. E isso é muito legal, né? Porque a partir do meu trabalho com a cera, né, a cera de abelha, é, eu poder, de alguma forma, estar dialogando com, com a fonte ali do que... Com a natureza, né? Da onde vem, de fato. Exato. Voltando à sua pergunta, né, eu acho que a estadia aqui tem sido muito boa nesse sentido, assim, que é uma oportunidade de estar num lugar incrível, acordando, já indo direto para o ateliê, vendo alguma coisa que você fez no dia anterior e queria ver com outra luz, né? Porque na luz da noite é uma coisa, como será que está de dia? Aí às vezes eu achava que tinha algum trabalho que estava terminado, eu instalava ele na sala e aí via ele dentro de um contexto arquitetônico que não é o ateliê, né? Um lugar que parece um misto de casa com um museu. Sim. Então, eu... é muito bom ter essas diferentes perspectivas, entender como a luz bate no seu trabalho, que cor ele tá, porque a cor é muito... É um processo muito lento com as ceras, né? Eu vou criando essas cores com muita calma, muita paciência e vou chegando, vou testando, entendo se está muito saturado, se eu tenho que diminuir e eu tenho que negociar com a cor da cera, né? Porque eu não parto de um branco, eu parto de um Begezinho, né? bege amarelado, às vezes ele pode ter um pouquinho de verde, ele não tem um padrão, então eu vou sempre construindo essa cor para entender aonde que eu vou chegar, assim. Então, esses diferentes ambientes da casa acabam trazendo estímulos diferentes pro que aconteceu ali naquele trabalho. E você começou falando do deslocamento do Rio para São Paulo, que foi uma chave de virada para você. Uhum. E quando eu te visitei no ateliê, você também falou que talvez isso seria uma chave, uma virada, você vir para cá e sair da sua rotina, porque você era uma pessoa super regradinha na sua rotina no ateliê. Uhum. Você acha que isso bagunçou muito? Eu continuo regradinho. Assim. Mas você tem horário para tudo? Tenho. Segue tudo? Tenho. Eu acordo naturalmente, assim, sem despertador. Eu não uso despertador há um tempo, assim. Mas eu acordo sempre no mesmo horário, 7h30. E aí eu venho, faço um café, vou no parque estadual aqui do lado, faço algum exercício de meia hora, 40 minutos, volto pra cá, como... Ou vou trabalhar, ou converso um pouquinho, bate-papo aqui de manhã, assim, com os meus companheiros. De jornada. E aí depois vou trabalhar. Aí eu fico até umas 8, 7h30, 8, 8h30, por aí. Depende de como tá o ritmo. E vou dormir. E aí, vou dormir não, janto. Sim. E tal. E a Xinga e o Edu estão, nesse horário que eu tô terminando, eles estão super na ativa. A gente tem esses horários um pouquinho diferentes. E é legal que o ateliê deles é conectado, né? Eles vivem um pouco mais juntos, né? Uhum. Com separação suficiente, mas mais juntos. Uhum. E eu sou isolado, então é engraçado, assim. Foi até foi bom, porque no fim das contas... Cada um tem sua rotina. Cada um se ajustou do melhor jeito. E você tem uma questão, o seu trabalho, né, vai com essa coisa do tempo, é um tema fundamental, pelo menos inicialmente, né, que a gente conversou muito sobre aqueles seus trabalhos de você fazer, de você cronometrar o tempo, né, eu acho que essa pesquisa, como que vem se desdobrando aqui? Eu não cronometrei nada aqui, que eu fiz na Domo, porque eu acho que aqui
eu estava justamente querendo experimentar outras formas, né? Mas o tempo é muito importante, o tempo de fazer as coisas com a cera, porque a cera, ela tem vários estados, né? E tem certas ações que eu não posso fazer com ela tão líquida, não posso fazer com ela sólida. Então tem um ponto certo para ser feito. Algumas coisas são mais quentes, outras mais frias, enfim. Então eu tenho que ter muita paciência o tempo todo para não me afobar e não fazer fora da hora. Se eu faço fora da hora, pode ser que gere alguma coisa interessante, mas em geral eu tenho que ficar muito calmo para fazer as coisas certas. Eu comecei a banhar muito, assim, que é o seguinte, eu usava e ainda uso muito uma gaze de algodão para estruturar as ceras mais maciças. E em algum momento do trabalho, essa gaze começou a aparecer mais. Ao invés de estar por dentro, ela começou a aparecer. Então, eu comecei a banhar essa gaze de cera e ela vai ficando com uma textura quase como se fosse um couro, uma pele. E dependendo da cor que eu chego, né, remete muito a um lugar de selaria. Começou a aparecer nos últimos trabalhos que eu vi, principalmente na harpa, eu acho que tem Sim. Tem algo de couro, carcaça e que naturalmente também vai para um lugar mais sexual, assim, do material. E que de alguma forma é interessante até, porque a cera, ela vem de um contexto da natureza e ela é o combustível para essa luz, né? Da vela. E essa vela, em diferentes contextos que ela é usada, mas ela ou é para trazer luz ou para fazer parte de algum ritual em que você faz algum desejo ou que você se relaciona com algum pensamento imaterial. E quando eu trago essa cera e esse pavio também, através de algumas amarrações, para o contexto da escultura, esse material que é a cera, que ele foi feito para se desmaterializar, a vela é feita para se acabar. Então, no momento em que ela vai para a escultura, ela permanece e de alguma forma tem alguma coisa que acontece com esses desejos ali colocados no material da cera. Então eu gosto um pouco dessa confusão que isso pode causar. É que eu criei umas obras banhadas em cera, às vezes embrulhando umas estruturas, realçando formas geométricas da casa, mais desestruturadas, mais orgânicas. E elas criam uma superfície que lembra pele, couro, tem algo de sexual nessas formas. No meu trabalho, a cera permanece, se transforma. Não como promessa do altar de realizar os pedidos, mas na lembrança de que precisamos desejar. Eu achei interessante como você vem desdobrando essa pesquisa. Eu acho que deu um salto Que bom. do que a gente estava conversando lá atrás. Sim. E que não faz tanto tempo, foi o final do ano passado pra cá. É muito pouco tempo. Porque eu acho que eu tenho esse estudo com esse material que eu tô o tempo todo descobrindo um novo jeito de usar. Então eu fico curioso e quero tentar.
Então, você vai perceber que as coisas que eu fiz aqui na Domo, elas não necessariamente seguem todas a uma mesma forma ou a um mesmo critério, como se fosse uma série. Não, cada uma tem uma personalidade própria, claro que com convergências, mas que elas, de alguma forma, é, são parte de coisas que eu estou descobrindo e construindo ali durante aquele momento, estando atento ao que está acontecendo, meio que isso. Quase que uma meditação, né? É quase uma meditação. É, o... E foi engraçado que aqui na biblioteca eu descobri um livro que é a Divina Comédia, mas com ilustrações do Botticelli. E, e eu nunca tinha lido a Divina Comédia, né? Essa coisa que é tão importante, mas eu nunca tinha lido. E comecei a ler e comecei a olhar muito esses desenhos. E os desenhos são muito interessantes, porque eles não são terminados, parecem sempre estar meio incompletos, mas eles têm uma coisa muito carnal, muita repetição de corpos, amontoamentos, e de repente eu fui entendendo que algumas dessas coisas que eu estava vendo nesses desenhos estavam aparecendo no trabalho também. Nossa, que E atravessamento. sim, tem uma coisa que é essa travessia, essa jornada para dentro da Terra, e eu, de alguma forma, ao longo da residência, eu fiz muitos buracos no jardim para usar o buraco como molde para as esculturas de cera. Então, de alguma forma, tem um pouco dessa jornada para dentro da Terra ali. Não sei, eu fui encontrando umas semelhanças que depois eu comecei a tornar um pouco mais conscientes quando eu percebi que isso estava me influenciando. E a Divina Comédia é esse livro importantíssimo que finca uma mitologia cristã que de um momento ali muito complicado e muito diferente do que a gente pensa hoje em dia, mas que tem uma coisa que é legal, que é essa jornada através dos infernos e entendendo o que na verdade as pessoas que estão ali são pessoas extremamente comuns e normais e que na verdade é muito ordinária essa ideia de que assim então no fim das contas são todas jornadas de pessoas normais e que são às vezes colocadas nesse lugar do inferno, né? E que, não sei, ainda tô com a leitura fresca, eu acho que, mas eu tô achando isso curioso. E agora voltando um pouco, acho que no começo da sua carreira, assim, como que a performance atravessa o que você está fazendo agora, a sua produção? Olha, as minhas performances que eu fiz, elas geralmente eram a partir de um tempo estimado e que eu faria alguma coisa muito mínima, né? Ou não fazer nada. E eu acho que quando eu fui para os desenhos cronometrados que você conhece, era um pouco uma extensão de como ter alguma ação performática com alguma regra e criar obras a partir disso. Eu acho que a performance ela acaba me dando a calma e o preparo suficiente para tomar algumas decisões ali no ateliê.
Então, e de alguma forma ela me ajuda a ter um pouco essa rotina, que para mim é muito importante. Então eu acho que, no fim das contas, tudo é um pouco performance, né? Mesmo que seja só para mim. Entendi. É a maneira como que você encara a rotina em algum aspecto. Será? Tô pensando nisso agora. Mas talvez seja talvez seja uma performance bem honesta, né? Bem verdadeira, porque é o que eu quero, né? Mas sim, talvez seja uma performance. Eu até brinquei com você quando você veio pra cá, acho que no primeiro dia eu falei, nossa, eu imaginava que você iria fazer várias performances, várias coisas. E eu acho que o trabalho foi pra um lugar bem mais efêmero em algum aspecto, sabe? Eu acho que a cera, ela é efêmera, né? Por mais que eu construa objetos e esculturas, telas, que são para a cera durar, mas ela tem como característica a mudança, né? Ela envelhece de alguma forma, ao mesmo tempo que ela preserva a cor, ela é muito usada para restauração, Sim. mas ela tem uma vida igual a gente. E é engraçado que parece tanto couro e pele às vezes, e ela tem justamente essa característica que o nosso corpo tem, que é de Envelhecer. envelhecer. Exato. Nunca tinha pensado na cera assim. Mas acho que dá um outro contexto. É muito legal ver você falando sobre esse erótico que vem aparecendo, sobre essas outras camadas, sobre a Divina Comédia. Eu acho que a Divina Comédia me influenciou como jornada. Eu acho que aqui, dentro da residência, a gente tem uma jornada pessoal que a gente atravessa aqui em relação ao que a gente chega com as nossas expectativas do que a gente vai fazer e o que, no fim das contas, é feito a partir das experiências que a gente deixou fluir por aqui. E eu acho que existe essa jornada ali, de alguma forma. E é interessante pensar também. Não sei, eu acho que no fim das contas as repetições do Botticelli, aqueles corpos, aquela energia ali me influenciou de alguma forma para criar também repetições. Tem alguns desenhos que eu fiz de cera que são bastante isso. Tem algumas. São quase como se fossem velas conectadas em outra. Então é como se fossem dois corpos que têm esse fio de continuidade que conecta os dois. Isso é super erótico, de alguma forma, né? Essa ideia de continuidade. E colocando todos esses corpos amontoados e juntos, acabam criando um contexto que eu tô achando que está fazendo sentido aqui para essa jornada. Queria saber se tem alguma coisa que te surpreendeu na sua pesquisa, nesse processo que vem sendo, e como que foi essas trocas com o Edu e com a Xinga, se isso te influenciou de alguma maneira e mudou alguma coisa no seu trabalho, na sua pesquisa, ou só na vida. Não, eu acho que a surpresa aqui foi a calma que é esse bairro, né? Eu acho que a gente está aqui numa situação de isolamento e vendo passarinho todo dia, vendo as abelhas me visitando pela manhã, vendo
coisas que a gente não vê no centro de São Paulo. Sim. Então, isso definitivamente ajuda muito a ter uma certa calma na hora de construir, de ter estímulo, né, para essa rotina. Então, nesse sentido, foi muito bom. E a convivência com a Xinga e com o Edu foi ótima. Acho que a gente se deu super bem. Eu gosto eu sou muito, na verdade eu sou muito bagunceiro, por isso eu tive que virar muito organizado para conter a minha bagunça. Então eu achei um equilíbrio para mim e eu acho que eles também não são bagunceiros. Isso foi ótimo, assim, que a gente conseguiu se dar bem nesse lugar, assim. E influência artística super, são duas pessoas muito inteligentes, cada um da sua maneira, assim, né, com referências diferentes. Mas é engraçado que os dois são pintores, com mais figurativos, né, apesar do universo dos dois ser totalmente diferente. E eu tô num lugar mais abstrato, de formas, sobre textura, matéria, peso, outra linguagem. E foi legal ver como eles interpretam isso, sabe? Ao longo do processo. Nessas trocas, assim. Mas a troca maior acontece aqui nessa cozinha, né? A gente batendo papo, falando besteira. Falando da vida, e eu acho que aí as coisas vão fluindo. Falando de planos, de sonhos, de traumas. Você se conecta, né, com as pessoas. Você vai virando, você fica amigo, né? Sim. E pra gente ir finalizando, você tem uma indicação de algo que você vem consumindo? E se tem outras coisas que você gostaria de falar sobre esse momento também? Indicação? Sempre a gente pergunta alguma coisa que, não sei, algo que você vem ouvindo muito, um podcast, uma série, um filme. Você falou do livro, na verdade, né? Mas assim, é difícil, né, indicar a Divina Comédia, que é uma coisa muito clássica, mas assim, muito... tem que ir com calma também nessa leitura, né? Porque são conceitos religiosos antigos, né? Então, enfim. Mas eu posso... enquanto eu estava aqui, eu estava lendo João do Rio, que é o livro meio que fala sobre o Rio de Janeiro, antigo, ali na virada do século, fala um pouco desses personagens das ruas, fala sobre, achei muito curioso, a cultura de tatuagem que tinha no Rio, na época que eu não fazia ideia. E eu, como carioca, achei muito bonito ver a rua vibrando e as pessoas sem celular, sem internet, né? Enfim, podendo usar a rua como esse lugar de encontro.